Bom dia, está começando mais um EASH News e nós temos uma notícia bombástica. Os idosos estão invadindo a nação e não se engane, eles usam codinomes como velhinhos, terceira idade, idade dourada. Estamos passando por uma grande crise, na qual os pesquisadores garantem que, além de toda essa situação, o convívio com essas pessoas pode fazer você, sim, você e ela se tornar um deles. Eu, você, nós. Isso aqui é aula de português agora, pô, vai conjugar o verbo todo. Você fala pô, meu, a gente tá no Me jornal. ajuda extra. Por isso tome muito cuidado ao circular perto dessas criaturas tão estranhas que são chamadas de pessoas idosas. Porque idoso não é pessoa, então nós temos que condicioná-lo a uma situação de pessoa para que ele tenha direitos e deveres, é claro. E roubar nossas vagas. E causar o furúnculo na Previdência Social. E no irmão dela. Bom, voltaremos a qualquer momento, tá? Com um plantão urgente, obtendo mais notícias sobre essa situação dramática. Muito dramática. Olha só, Lágrima. Podia tocar aquela musiquinha do Forrest Gump, né? Produção? Tem aí? Não? Obrigada. Atenção para o top de 5 segundos. Boa tarde, conseguimos marcar uma entrevista exclusiva com uma idosa aparentemente pacífica e espero que ela não nos cause danos, até porque ela não parece tão ativa, pelo menos por enquanto. Boa tarde, senhora Luzia. Qual a sua opinião em relação a essa invasão desses seres que nos prejudicam tanto e a nossa sociedade? Filha, você tá achando que a gente é o quê? Morto-vivo? Zumbi? A gente ainda não morreu, não. Você de casa não confia nesses mitos e preconceitos que estão falando por aí. Pegue já seu livrinho de Estatuto de Idoso para deixar esse povo com a cara na poeira. O sensacionalismo impede que nós, idosos, sejamos vistos de maneira correta. Eu já acho errada essa diferenciação de gênero. Toda velha tem que ser igual a Palmeirinho, e todo velho é o Antônio Fagundes, José Maia ou ex lá da Luciana Gimenez. Mas, senhora, você não acha que esses seres estão prejudicando a nossa economia? Vocês são uma ameaça para nós jovens e saudáveis. Querida, veja bem, não é porque nas últimas décadas a gente tem vivido mais que a gente tem que ser exterminado do planeta. Só porque vocês sabem mexer na internet, vocês são os bons agora, né? Quero ver datilografar, fazer conta sem calculadora, hein? Me poupe, né? Enquanto vocês estão na farinha, já estou nos bolos de fubá. Calma, senhora. Para finalizar, gostaria que você desse sua opinião acerca do que se diz tanto o envelhecimento ativo. Ativo? É a mesma coisa de envelhecimento saudável? Pra mim, ser ativo é ter muita saúde para poder terminar meus tricôs e crochê. Assistir novela das 8 para ver aquele livro do Zé Maia. O povo acha que o velho não pensa nessas coisas, né? Eu também sou filha de Deus. Muito obrigada pela colaboração, dona Luzia. Meu nome é Arlan, direto da reportagem do programa EASH News. É com você, Jéssica. Peraí, antes dá uma batidinha. Devagar, só pra cuidar. Qual que é o problema, gente? É que Eles não estão falando muito alto. Então, vocês também estão falando alto. É que a gente Deixa eu tá ver todo gravando. o A gente reagindo. tá tentando gravar, daí vocês falam alto, a gente também tem que falar. É. Batendo, nada disso. Então, Obrigada. obrigada, viu? Obrigada pela não colaboração.
Qual que é o problema? Eu Eu fico imaginando. Eu podia sentar em qualquer lugar. Eu tenho um quadrinho largo. Claro, preciso Ela de foi um trabalho humilde interessante. quando eu disse isso. Obrigada. Eu até não sei se você deu uma olhadinha. Moby Dick. Né? É, quase do tamanho do furo do irmão dela. Bom, tudo bem.